lição de número 8 e tem o tema Emoções e Sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Essa lição toda vem tratando do ser humano. Eu já disse aqui que é uma lição de antropologia e antropologia bíblica, mas nas últimas lições tem tratado exclusivamente do behaviorismo, comportamento humano direto. Tudo que tem sido falado nas últimas lições tem como base o estudo psicológico que trata das emoções humanas. Por que fazemos o que fazemos? E a lição de hoje, ela vem trazer a diferença entre emoção e sentimento. O que é emoção? O que é sentimento? Quando terminar essa lição, teremos o entendimento. Deixa, antes de ler aqui o texto áureo, dizer para vocês o objetivo da lição. O primeiro objetivo da lição, na tela de vocês aí, explicar ao aluno a natureza afetiva do ser humano, reconhecendo a diferença entre emoção e sentimento e sua relação com o pensamento e a vontade. Veremos ainda aqui a segunda, o segundo objetivo da lição é ensinar que, embora muitas emoções sejam instintivas, é responsabilidade do cristão administrar as suas responsabilidades com base na palavra de Deus. É o que falamos sempre aqui, né? Que pode vir pensamentos, emoções, mas nós temos que filtrar, nós temos que olhar para o nosso comportamento. E o terceiro é demonstrar que o verdadeiro controle dos sentimentos não vem apenas de métodos humanos, mas da palavra de Deus que guarda os corações dos que creem. Quando diz aqui que não vem apenas dos métodos humanos, é porque existe hoje muitos métodos terapêuticos que ajudam a pessoa a controlar os comportamentos, aprender novos repertórios para mudar a forma de reagir diante de alguma situação. A lição bíblica dominical, o cristianismo não nega esse tipo de recurso, mas nós precisamos de estar focado na palavra de Deus. Texto áureo diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Então tem o coração, mas trator de sentimentos em Cristo Jesus. Verdade prática diz: acima de tudo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus único, que pode nos dar a verdadeira paz e guardar os nossos sentimentos. Então, o nosso sentimento, você vai observar que entre emoção, pensamento, o sentimento é o mais importante. Nós já falamos de corpo, alma e espírito, já falamos de pensamento, mas o fundamental é é o nosso sentimento, é o que sentimos a partir daquilo que pensamos, a partir da nossa emoção. No decorrer da lição, isso vai ficar mais claro em nossa mente. Veremos aqui a leitura bíblica em classe que vai dizer que se encontra em Filipenses capítulo 4, do versículo 4 ao 7, Mateus capítulo 9 e versículo 36 e João capítulo 11, do versículo 35 ao 36. Vamos lá? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Regozijar aqui, em algumas traduções, sorrir, alegrar no Senhor.
Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica, e com ações de graça. Então, não estejais inquietos, apreensivos. E está dizendo que nós devemos falar com Deus. O que é que está nos perturbando? O que é que está nos inquietando? Nós temos que falar com Deus qual é a nossa preocupação. Tem até um hino antigo, né? Conte para Deus o seu problema, conte para Deus a sua dor. Ele tem uma saída, uma porta para você. Hoje, os métodos terapêuticos, todos eles, né, vai exigir que você fale alguma coisa e vai analisar a sua fala, a sua tonalidade de voz, como você se sente diante de alguma situação. Então, utiliza-se muito da fala. As pessoas que geralmente utilizam dizer que você está desabafando e que desabafar é muito bom, compartilhar com alguém. Está aqui alguém que a palavra de Deus está dizendo, compartilhe com Jesus o seu problema. Né? Não estamos dizendo que você não deve procurar profissionais responsáveis de saúde mental, mas conte para Deus também, fale com Jesus o seu problema. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Continuando aqui, Mateus 9,36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andava desgarrado e errantes como ovelha que não tem pastor. Compaixão aqui, né? Jesus Cristo tendo compaixão. João 11:35. Jesus chorou, emoção. E disseram-lhes os judeus, vede como o amava. Vamos partir agora já para a introdução da nossa lição, que vai dizer assim: o homem é essencialmente um ser pensante, afetivo, volitivo e livre. Pensa, sente, deseja e age. Já falei aqui que os pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram comportamentos. Agora nós estamos aqui diante de algumas situações aqui, né? O ser humano mostrando aqui, ele é essencialmente um ser pensante. Então, nós pensamos, mostrou Adão pensando lá no Jardim do Éden, mesmo antes de tudo, do pecado, ele já colocava nome nos animais, ele já fazia poesia, né? Para Eva, sua companheira. E vemos aqui o ser humano como afetivo, como volitivo. Volitivo fala de vontade e livre. Então, se o homem é livre, ele vai escolher aquilo que ele vai querer fazer. É só aqui que entra um pouquinho em desacerto com o behaviorismo radical, que vai dizer que o homem não é livre para pensar. Que é livre para pensar, mas não é livre para decidir, porque ele decide de acordo com o ambiente, de acordo com aquilo que foi aprendido. Então, aqui nós temos um probleminha, porque sabemos que quem nos controla é o Espírito Santo. No mais, toda a lição está de acordo com a psicologia. Vamos entrar aqui agora na parte amarela que está aqui, vai dizer o seguinte: na lição anterior, estudamos a respeito dos pensamentos. Vimos como eles podem influenciar os sentimentos e a vontade e refletir em nossas decisões. Então, a lição concorda. Os nossos pensamentos, eles vão gerar, influenciar sentimento, e o sentimento vai interferir diretamente no nosso comportamento, e comportamento de crente, comportamento de cristão. Parte vermelha aqui. Nessa lição, abordaremos a parte afetiva do ser humano, buscando definir e diferenciar as emoções e sentimentos e compreender
a sua importância na experiência humana e espiritual. Deixa só eu fazer um comentário aqui. Pense você que alguém que é um psicopata, por exemplo, que não tem aquela empatia pelas pessoas, que não sente com a dor do outro, quando ele mata alguém ou manda matar, o que for, ele não vai pensar no sofrimento da pessoa, da família ou alguma coisa do tipo. É fácil de, dentro de algum tempo, algumas pessoas defenderem que eles são apenas doentes e que precisam de tratamentos e que não podem ser responsabilizados por aquilo que eles fizeram. Mas entendemos hoje que, mesmo eles não tendo essa empatia pelo outro, eles sabem que é errado, que não pode fazer, que é crime e que se fizerem serão presos. Então, as emoções deles são diferentes dos psicopatas, daquelas pessoas também que vê criança como objeto, né, de prazer, que não pode falar aqui na internet, mas mesmo essas pessoas tendo esse comportamento diferente, elas sabem que o que elas estão fazendo ou que o que elas querem fazer é errado. E a maioria não chega a cometer crimes, não porque elas não queiram, mas porque sabe do problema que vão enfrentar. Da mesma forma que é pecado, a gente não vai ficar passando mão na cabeça das pessoas. Ah, coitadinho, fulano de tal sofreu uma humilhação e agora está repetindo. Não. A humilhação foi no passado, aceitou a Jesus Cristo, é uma nova criatura e agora é controlado, é dominado. O Espírito Santo é que deve controlar a nossa mente e guardar os nossos sentimentos, como vamos aprender aqui na lição, tá? Vamos para o ponto 1 do tópico 1. Olha que lindo aqui na lição de vocês. O homem, um ser afetivo. Então aqui vai mostrar que o propósito dessa lição é mostrar ao ser humano o afeto, aquilo que pode descontrolar a nossa mente. Vai falar de transtorno depressivos, transtorno de ansiedade, entre outros transtornos que podem acontecer. Aqui na parte 1, o que são as emoções e sentimentos e como podem e devem ser geridos. Vamos aprender também qual é a conexão existente entre os pensamentos e os sentimentos e a relação desses fenômenos com a vontade e as decisões humanas. Pensar, sentir, desejar, agir. Nada em nós deve estar fora dos propósitos de amar a Deus e de servir a Deus. Quando você ama a Deus, quando você serve a Deus verdadeiramente, você está controlado nos outros aspectos, todos eles. O ponto 2 do tópico 1, afetividade, emoção e sentimento. Vai dizer que, de forma simples, a efetividade é a nossa capacidade de sentir, demonstrar emoções e sentimentos. Esses processos envolvem tanto o nosso corpo quanto a nossa alma e também o espírito. Vai ter as referências aqui em Salmo 31:9, em João 13:21, em Lucas 1:47. Então, vemos o ser humano, todo aquele que é saudável, ele tem essa capacidade afetiva de sentir essas emoções. Mas essas emoções, ela está ligada diretamente ao nosso corpo, à nossa alma e ao nosso espírito. Deixa eu dar mais um exemplo para vocês. Imagine que uma pessoa muito forte, está sendo ameaçado de agressão física por uma pessoa muito fraquinha. Então, aquela situação, aquele ambiente, toda aquela situação vai fazer com que aquela pessoa forte não sinta muito medo, muito pânico da situação. O contrário seria verdade.
se uma pessoa muito forte, agressiva, quisesse agredir o mais fraco. Você ia analisar a situação e a sua emoção ali, o medo, o comportamento, a adrenalina que ia ser, eh, fazer com que você possa correr ou reagir, ia ser muito mais visível a reação biológica, a reação do corpo ali naquela situação. Então, nós temos emoções de acordo com o ambiente que estamos. Se você estiver em um local claro, iluminado, né, sem muita coisa que possa se esconder em volta, um lugar aberto, e alguém falar que tenha, sei lá, alguém escondido ali, ou um fantasma, ou alguma coisa do tipo, você vai sentir menos medo que se estivesse em um local escuro, cheio de árvores e sombras e lugares propício, o próprio ambiente, você ia sentir essa emoção, esse medo muito mais fácil. Vamos prosseguir aqui? Podemos entender melhor assim. Emoções são reações rápidas e geralmente acontecem sem a gente pensar, como, por exemplo, quando sentimos medo ou alegria de repente. Então já ficou bem claro que resumiu que emoção é algo rápido, é algo que não tem muito processo assim mental, né, psicológico. Você fica alegre, você fica com medo, você fica apreensivo. É muito rápido as coisas acontecem. E sendo algo rápido e que não exige assim um processo mental, vamos entender daqui a pouco que isso nem pode ser considerado assim efetivamente um pecado que vai te levar para a condenação eterna, porque é algo muito rápido, é algo que você sente, mas que você precisa de controlar para não gerar o sentimento. Agora aqui na parte B, de azul, na tela de vocês, sentimento, por outro lado, são mais duradouros. Eles nascem das emoções. Então a emoção é algo rápido, é algo passageiro, é algo que não tem muito valor, mas ela vai gerar sentimentos e permanece por mais tempo. Elas são percebidas de forma mais conscientes, como por exemplo quando sentimos gratidão ou solidão. No behaviorismo, na psicologia, vai tratar que o sentimento é uma, uma leitura mais aprimorada. Quando você sente alguma coisa, é porque você já fez uma leitura, já comparou, já percebeu entre os seus sentimentos e as suas emoções e você já tem uma ideia sólida daquilo. É como se o sentimento fosse um conhecimento mais aprofundado, mais aprimorado, uma conclusão dos seus pensamentos e emoções. Parte vermelha aqui. A principal diferença é que emoção passa rápido, tem pouca duração e é intensa. Gente, olha aqui. Mesmo a emoção passando, né, sendo rápida, é pouca duração, ela é intensa. Então, a emoção é aquela explosão. Quando acontece um relacionamento, as pessoas falam, estão apaixonados. É como se a paixão fosse a emoção, tá? É só um exemplo. E o amor fosse, de fato, o sentimento. Seria isso. Como se a emoção fosse a paixão e o sentimento fosse o amor em um relacionamento. O sentimento é menos intenso, mas pode durar bastante tempo. É o que eu acabei de dizer. O amor, ele é mais tranquilo, é mais calmo, mas ele é para sempre. E vamos adiantar aqui o ponto 3 do tópico 1, na tela de vocês, principais afetos. Aí vem aqui alegria, medo, raiva, surpresa, nojo, tristeza. São 6 emoções básicas. Quando ocorrem, provocam alterações corporais, como coração acelerado, respiração ofegante, tensão muscular, secura na boca, náuseas,
Adão expressou alegria ao acordar e contemplar Eva. Vamos lá, pessoal. A emoção acontece de forma rápida, intensa, mas ela gera comportamentos, reações no nosso biológico. E aqui o autor da lição está dizendo: secura na boca, respiração ofegante, tensão muscular. E falamos em lições anteriores sobre somatismo, doenças que a nosso psicológico, nossos processos mentais, eles podem gerar em nosso corpo. Algumas situações que vai moldando a nossa vida. Então, falamos de somatismo. Não vou entrar em detalhes agora. Você pode ver as lições anteriores que estão gravadas aqui no canal. Emoções, na tela de vocês, estou marcando aí. Emoções que se tornou um sentimento igualmente prazeroso durante a feliz convivência que tiveram plena de cumplicidade. Então está dizendo que quando Adão acorda e vê a esposa dele, vê Eva, ele acaba tendo aquela emoção, mas depois essa emoção tornou-se amor, então tornou-se um sentimento. E digamos que esse sentimento, né, foi tão grande que acabou levando ele a pecar juntamente com ela. Depois do pecado, experimentaram vergonha e medo, duas emoções negativas ou desagradáveis. Dentre as reações externas imediatas, ocorreram a percepção da nudez, cobrir o corpo, se esconder de Deus. Tristeza e dor tornaram-se sentimentos constantes. Então, na hora ali que eles pecaram, tiveram vergonha, tiveram medo, isso é emoção. Mas depois a emoção tornou-se tristeza, mas depois a tristeza e a dor tornaram sentimentos constantes na vida do casal, né? Aqui o primeiro casal, você pode ver em Gênesis capítulo 3, versículo 16 ao 18. Então, vai gerar angústia, vai gerar frustração. Primeiro era só um medo, era só uma vergonha, mas depois disso gera mais problemas para esse casal. 4. Observem que as nossas lições, elas sempre têm 3 tópicos e cada tópico com apenas 3 pontos. Esse aqui tem 4 pontos, mas lá na frente me parece que vai ter um que tem menos. Inveja, ira e ódio. Pessoal, esses aqui, eles são interessantes para nós como cristãos. Nós falamos o tempo todo da igreja, a ira, a inveja e tal, mas não explicamos como acontece isso. Porque se eu falo que você não pode ter inveja, mas a inveja vem, aí você fala assim, e como é que fica a pregação da palavra? Será que eu não tenho o Espírito Santo? O que está acontecendo comigo? Então, o entendimento do nosso psicológico, do nosso corpo, entender a diferença, o equilíbrio entre corpo, alma e espírito, isso é importante, porque chega uma hora que a pregação fica até mesmo sem graça, porque a pessoa está dizendo que eu não posso pensar. Como assim não posso pensar? O pensamento vem, acontece, vem emoções, mas eu não posso deixar que essa emoção vira sentimento, e não posso consumar esse mal, esse pecado. É pedir a Deus para nos libertar do mal quando vem o pensamento na cabeça. Então, daqui, inveja, ira e ódio. Vai citar Caim, que teve a emoção ali, né, contra o seu irmão, teve inveja, depois tornou-se ira e acabou exterminando, matando o seu irmão. Mesmo advertido por Deus, permitiu que a emoção se transformasse em ódio e matou o seu irmão. Ele pensou algo, ele sentiu uma emoção, ele permitiu que essa emoção virasse um sentimento de ódio e acabou matando o seu irmão.
Deus o advertiu. Mesmo assim, ele preferiu fazer o errado. Aqui, o autor vai falar que outros sentimentos negativos, como culpa, medo, o acompanharia por toda a vida. Depois que ele cometeu esse mal, esse pecado, ele teve outros sentimentos que o acompanhou por toda a vida. A parte que eu queria mostrar para vocês é essa aqui: reações fisiológicas. Essa questão de reação fisiológica tem um livro para quem não tem conhecimento nenhum de linguagem não verbal ou de linguagem corporal, chama O Corpo Fala. É um livro muito simples, muito antigo e que tem muitas figuras e que é vendido até hoje. Se você quiser entender mais, porque as emoções vêm, o sentimento vem, e a pessoa pode comportar de alguma forma que está mostrando o que ela está pensando como ser humano, quando o quadril para frente, ou o peito para trás, ou inclinar o corpo para frente, a forma com que você está mostrando as mãos, tudo isso pode indicar se você está prestes a agredir alguém, ou, ou concordar com alguém, ou seduzido por alguém, sei lá, alguma coisa do tipo. Sinopse 1. A afetividade humana, que inclui emoções e sentimentos, é uma capacidade criada por Deus de sentir e demonstrar afetos. Então, aqui, na ideia aqui do autor da lição, né, do comentarista, é que a afetividade é a capacidade que nós temos de sentir as emoções, beleza? Vamos para o tópico 2, emoções, experiência e controle. Como reação instintiva, muitas emoções estão fora do controle humano. Eu já dei uma dica para vocês aqui, e a palavra de Deus diz: irai-vos, mas não pequeis. Então, vem o pensamento, vem a emoção de irar, mas nós precisamos de ter controle. Irou, mas não pecou. É aqui que muitas pessoas ficam preocupadas. Será que eu sou pior do que os outros? Será que eu vou para o inferno? Será que eu não tenho Deus? Porque a pessoa teve um pensamento ruim, teve uma emoção ruim, e essa pessoa fica amargurada durante muito tempo, ou até mesmo pensando que não vai para o céu, que não vai ser salva, que Deus não ama ela, que ela está influenciada pelo mal. Mas é comum o ser humano sentir as emoções, esses sentimentos, sentir as emoções, pensamentos, mas precisa de controlar os sentimentos. Permanecer irado é dar lugar ao diabo, é abrir caminho para terríveis pecados. Veja Efésios capítulo 4, versículo 27. Vai falar então que a ira é emocional e que ela deve ser repelida e não cultivada. O problema é que tem pessoas que vai remoendo aquela raiz de amargura. Ele vai alimentando aquele mal e mais cedo ou mais tarde ele vai pecar. Vai falar aqui Efésios 4:31, vai falar da questão da ira, da cólera. Então, admite-se a ira como emoção, mas não como sentimento. O verdadeiro cristão, aqui, o verdadeiro cristão, cristão falso é outra coisa. Verdadeiro cristão não pode alimentar emoções ruins como ira, dizer eu sou assim mesmo, é o meu jeito, eu tenho estupim curto e blá blá blá. Isso é coisa de pessoas que não quer ser moldado pelo Espírito Santo. É negar a eficácia da obra de Cristo. Veja Romanos 8:13 e 2 Coríntios 5:17. Emoção e pecado. Eu já falei sobre isso aqui, que as pessoas, né, primeiro tem aquela emoção e depois ela acaba pecando. Deixa eu adiantar aqui, falou de raiva, tristeza, inveja, mas olha que interessante aqui. Uma pessoa orgulhosa, por exemplo, é muito suscetível a reações emocionais negativas, como ira, rejeição e outros comportamentos hostis.
as pessoas com quem convive. Então, orgulho é uma coisa que nós precisamos trabalhar, porque quando somos uma pessoa orgulhosa, estamos suscetível a reações emocionais negativas. Vai citar Nabal, que conhecemos a história em 1 Samuel 25, 10 e 11, e 1 Samuel 25, do 36 ao 38, vemos que ele, por causa do seu orgulho, né, coração altivo, ele acabou perdendo a própria vida, infelizmente. E vemos aqui um exemplo de Davi ensinando a orar para que as transgressões não nos dominem e nos leve, né, a cometer o pecado. Veja Salmo 19, 13. O ponto 3 do tópico 2. Aspectos positivos da emoção. Pessoal, embora a emoção é algo passageiro, é algo rápido, é algo forte, né? Tem um lado bom. O ser humano precisa de sentir emoção. Então, pensa você, se você estiver andando na rua e começou do nada um tiroteio. Se você não tiver medo, correr e se esconder, isso é um problema para você, né? Se você continuar normal, olhando tiro para lá, tiro para cá, e você em pé no meio olhando. Isso mostra que existe algumas situações que você precisa né, de ajuda profissional para entender como funciona a sua mente. Se tem outras situações também que precisa de ser observada. Não vou citar aqui nenhum tipo de situações, né, de especialidades, né, como muitas que tem por aí. 3. Estamos falando do 3, que é o aspecto positivo da emoção. Então, sentiu medo. O que você faz quando você sente medo? O seu corpo começa a liberar adrenalina, você vai correr ou você vai reagir, né? As pernas começam a ficar ali mandando sangue para as partes mais partes que vai reagir ou fugir, perna, mão. Por isso as pessoas ficam brancas de medo, não é assim? O pessoal ficou até branco, a alma saiu. É porque o rosto que é corado, o organismo tira o sangue do rosto, por exemplo, e de outros órgãos e membros que não é muito importante, e joga nos órgãos que vai ser mais importante no momento do medo. Mãos, pernas, para você reagir ou fugir. O corpo faz isso. Então o medo, ele é de certa forma bom. Por exemplo, se você tem medo, você vai orar, vai pedir a Jesus, você vai buscar a palavra de Deus, você vai evitar situações que possa te mandar até mesmo para o inferno. No finalzinho aqui, Jesus expulsou os vendilhões do templo. Muitas outras emoções o mestre expressou durante a sua vida e ministério. Então, o fato de Jesus ficar ali nervoso ali, né, emocionado, expulsar aquela emoção ali, mostra o próprio Jesus e usando a emoção para expulsar. Às vezes você vê um pastor, um pregador, um profeta meio que nervoso, agitado, e você fala assim, eu não deveria ser humildezinho, mansinho, mas às vezes aquele momento, aquele ministério exige que a pessoa seja mais emotiva. Naquele momento, Deus está usando a pessoa daquela forma. E nós precisamos de entender que não é de tudo negativo essas emoções. Sinopse 2, finalizando o tópico 2, embora as emoções não sejam pecaminosas em si, a decisão de como agir diante delas é nossa responsabilidade para não dar lugar ao pecado. Então, veio a emoção. Você entende? Essa emoção é ruim. Não é de acordo com a palavra de Deus. Você ora para que essa emoção não gere um sentimento e que esse sentimento possa, de fato, gerar pecado. Um medo que vai gerar um pânico, uma tristeza que vai gerar uma depressão e uma ira que pode gerar um pânico. Estamos agora aqui
no tópico 3 para terminar. E aqui que eu falei que ia ter menos, menos. Esse aqui só tem 2. Bom, veremos. Sentimentos guardados por Deus. Parte de amarelo aqui. Não podemos negar alguma eficácia dos métodos coerentes de ajuda ao ser humano nesse tão complexo processo. Eu vou resumir aqui o tópico 3.1. Ele vai dizer que existe hoje muitos métodos, muitas técnicas e pessoas que ensinam como você a lidar com as suas emoções, como inteligência emocional e tal. E isso não é de fato ruim, mas nós precisamos de que a nossa vida seja de fato controlada pelo Espírito Santo de Deus. Os métodos existem, os métodos são bons, mas nós precisamos de estar focado na palavra. Como eu disse, às vezes algum tipo de terapia vai dizer que é normal, que faz parte, que a culpa não é sua, que foi o ambiente que te moldou assim, que é um comportamento aprendido e tal, e de fato é. Mas nós precisamos de ser responsáveis. Senão daqui a um dia não existiria nem cadeia, porque ninguém tem culpa de nada, entende? Precisamos de moldar os nossos pensamentos, as nossas emoções e os nossos sentimentos. O nosso sentimento tem que ser o mesmo que teve Cristo Jesus. É o nosso objetivo. Obediência, humilhação e oração. Obediência, humilhação e oração. Falamos sobre a soberba, agora estamos falando de humildade. Então, se você é uma pessoa obediente a Deus e à palavra de Deus, obviamente você será obediente aos seus pais também, você respeitará as pessoas, né, que merecem respeito, e será uma pessoa humilde, e automaticamente será uma pessoa de oração, você será um cristão verdadeiro. Olha aqui a parte amarela. O apóstolo exorta os crentes de Filipos a terem o mesmo amor, o mesmo ânimo e o mesmo sentimento, renunciando os interesses pessoais. Oração, súplica, com o coração agradecido. Quando você é grato a Deus por tudo que Ele fez, tudo que Ele te deu, tudo que você é, né? Tem até uma frase aqui que eu não estou utilizando ela como uma verdade, mas quando você ouve alguma coisa ruim, as pessoas dizem para você assim: é melhor ouvir isso do que ser surdo. Então, você acaba compensando, pelo menos não sou surdo, não teria ouvido alguma coisa do tipo. Alguém, por exemplo, falar algo ruim de você, em vez de você se ofender, você é grato a Deus por ter uma audição, por ter tido conhecimento dessa informação, dentre outras coisas. Parte azul. A paz de Deus guarda nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4 e 7. Então, os métodos terapêuticos são importantes, mas a paz de Deus guarda o nosso coração. O coração sempre fala de emoção e guarda os nossos sentimentos, porque quando você tem uma emoção, o coração dispara. Ele, né, ele sempre reage, mandando sangue para o corpo ou economizando energia, alguma coisa do tipo. O coração sempre mostra as nossas emoções, mas a paz de Deus é que guarda as nossas emoções e os nossos sentimentos. Sinopse 3, para finalizar. A verdadeira guarda dos nossos corações e sentimentos vem da palavra de Deus, alcançada através da obediência, humildade e oração em Cristo Jesus. Guarde isso. Obediência, humildade e oração. Obediência, humildade e oração. É tudo que precisamos para concluir. Não somos nós, com nossas próprias capacidades, que dominaremos as nossas emoções e sentimentos, mas sim
o próprio Deus. Se vivermos em humildade, fé, sobre o domínio do Espírito Santo. Aqui citou Gálatas 5:22, que vai falar que o fruto do Espírito é amor, paz, gozo, mansidão, temperança, domínio próprio, fé. E finalizamos a nossa lição de hoje. Para fixar, as emoções são algo passageiro, como alegria, medo, esse tipo de situação. E é importante lembrar também, alguém está chorando, não está necessariamente triste, pode estar chorando de alegria, mas aprendemos que quem está triste chora, quem está alegre canta, pula, bate palma, abraça, não é assim? Então, precisamos de entender que emoção, ela age e ela é involuntária, acontece do nada, mas o sentimento já é algo que vem depois, é filtrado, ele é duradouro. A nossa preocupação não é tanta com o pensamento ou emoção, mas sim com o sentimento, porque o sentimento é o entendimento que nós temos de toda a situação. Aqui está o questionário para você dar um print na tela aí ou ler com muita calma o que é efetividade, que é a nossa capacidade de ter as nossas emoções. Diferença básica entre emoção e sentimento, já falei muito isso aqui. Vai falar dos 6 tipos de emoções: alegria, medo, raiva, surpresa, nojo, tristeza. E as reações fisiológicas mais comuns: coração acelerado, respiração ofegante, tensão muscular, secura da boca, náuseas, entre outros. E como ter um sentimento guardado por Deus. Precisamos de estar de acordo com a humildade, com a obediência e oração. Isso é muito importante. Ficamos por aqui, um forte abraço e até a próxima, se Deus assim o permitir.